Oi, pessoal, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão ver. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Nós estamos obrigados a fazer aí essa parada, esse recesso por conta da situação que nos assola. Então, inicialmente, queria pedir que vocês não subestimassem esse vírus. O bicho é danado. Vamos ficar em casa, tá? Segundo, eu queria pedir para vocês pegarem a nota de aula que já está publicada para vocês. Nesse período, para essa turma de trabalho 2, nós veremos as unidades 3 e a unidade 4. Hoje nós iniciaremos a unidade 3, então ao ponto que vocês forem assistir na aula, eu estou acompanhando também aqui, e aí eu vou dizendo para vocês, vocês vão acompanhando junto comigo, como nós fazemos em sala, que aí nós já vamos estudando, né? Se houver alguma dúvida, né, vocês fiquem à vontade para me mandar torpedos, fiquem à vontade para conversar, né, e eu tentarei tirar todas as dúvidas por torpedo. Se eu achar que tem uma dúvida que merece uma explicaçãozinha um pouco melhor, vocês mandem o celular de vocês, a gente conversa pelo WhatsApp, não tem problema. E se for um pouco mais complexa, que eu achar que vale a pena ser para todo mundo, eu realmente peço para deixar para a sala de aula para que as outras pessoas possam ter oportunidade. Mas acredito que dê para a gente tirar todas as dúvidas pelo torpedo e pelo WhatsApp, ok? Então, turma de trabalho 2, né? Sejam bem-vindos todos vocês, alunos. Vamos iniciar pela unidade 3, tá bom? A gente vai ver a proteção ao trabalho da mulher e do adolescente. E o que seria, por que esses dois contratos? Hoje, inicialmente, a gente vai ver só a proteção da mulher. Por que nós precisamos de uma unidade para tratar sobre esses dois contratos de trabalho? Botei até um batom vermelho para vocês, que eu não gosto, viu? Para ver se eu fico um cara de menos bruxa para vocês, assim, nesse recesso eu aqui dando aula para vocês, né? Ave Maria. Mas enfim, vamos continuar. Porque ter que especificar as relações de trabalho desses dois tipos de trabalhadores. Porque nós temos dois tipos de trabalhadores que exigem algumas diferenças do trabalhador que não sejam esses dois tipos, ou seja, o homem adulto, né? E aí, se é assim, nós precisamos que os contratos de trabalho tenham previsão específica, ou em situações que existam essa previsão, que elas sejam tratadas de forma diferente, tal qual a amamentação e a gestação para as mulheres. Hoje, especificamente, agora nessa aula, nós falaremos sobre o trabalho da mulher. E mais adiante, nós falaremos sobre o trabalho do adolescente, ok? Numa outra aula. Então, vamos começar aqui na nossa nota de aula, que a gente diz que lá naquele período dos meus bonequinhos da Revolução Industrial, nós tivemos o boom do direito do trabalho, porque as mulheres já foram assoladas realmente com uma carga de trabalho muito extênue, né? Muito extenuante. E aí, por conta disso, a gente começou a ter realmente uma legalização sobre a jornada de trabalho dessas mulheres. A licença gestante, por exemplo, veio, licença maternidade, veio na Constituição Federal de 88, né? Porque antes eram 84 dias apenas. Ela veio em 120 dias, porque antes eram 84 dias apenas, ok? Tivemos, dentro da própria Constituição Federal, a citação da proteção do mercado de trabalho da mulher, né? Teve uma diferenciação de salário, muito embora a gente saiba que isso ainda existe na realidade, mas nós temos uma proibição expressa da diferença de salário e de exercendo as mesmas funções e de acordo com os artigos, né, os critérios da CLT, eu não posso diferenciar esses salários, né? E nós temos assim uma obrigação de que homens e mulheres são iguais perante a lei, mas até onde, né? Eu brinco e aí eu tenho essa brincadeira e é interessante ver ao longo dos semestres que os alunos olham para mim às vezes e dizem assim: professora, você vai estar pegando a mesma quantidade de peso? Porque eu brinco e digo o seguinte, eu tô na academia, aí eu tô, por exemplo, naquela leg press, isso aconteceu de verdade, depois disso foi que eu comecei a dar esse exemplo. Tô naquela leg press me achando, porque eu tô aqui empurrando 120 quilos, né? Desculpa. Tô empurrando aqui 60 quilos. Pá, pá, pá.
fazendo uma careta desgraçada, e aí eu olho pra leg press ao lado, o cara tá botando 100 quilos e tá conversando com outro cara, e eu não consigo nem respirar direito, e ele tá conversando com outra pessoa. Isso significa que o meu corpo enquanto mulher é diferente da composição e do corpo daquela pessoa, pelo menos no primeiro momento. Não significa dizer que dentro de dentro de uma aplicação, de uma rotina de exercício crescente, eu não consiga chegar àqueles 100 quilos. Óbvio que a gente consegue, mas existem realmente situações que são bem distintas. E dentro do contrato de trabalho, eu preciso de realmente ter situações que sejam claramente distintas entre o homem e a mulher. Por exemplo, o homem não tem nenhuma gestação e não tem realmente que amamentar. Então, são contratos de trabalho, são situações dentro do contrato de trabalho da mulher que merecem ser diferenciadas da do homem. Então, eu vou passar aqui item por item, para saber o que é que distingue e o que é que não distingue entre o contrato de trabalho do homem e da mulher, tá? Idade. A mulher adquire a capacidade ao trabalho a partir dos 18 anos, tal qual o homem. Isso está previsto lá no artigo 7º, né, dentro dos incisos acerca das idades para trabalhar, que sejam idades para que possam avançar um contrato de trabalho, que a gente sabe que é aquela 18, 16 e 14 se for aprendiz, né? Então, é igual ao dos homens. A duração do contrato de trabalho. A duração é igual ao dos homens no que diz respeito a 8 horas diárias e 44 semanais. Não há distinção em relação a isso e ela pode ainda sofrer uma flexibilização de acordo com o artigo 611-A da CLT, que foi aquele que trouxe realmente uma flexibilização dos artigos do 13467, dos artigos por conta da 13467, certo? O salário, a gente não pode ter diferença de salário de forma alguma de salários de homens, entre os salários de homens e os salários das mulheres, não sendo esse, pelo menos, o critério de diferenciação. O que a gente pode ter é, de acordo com o artigo da CLT, uma diferença pelo critério tempo, né? Tempo no exercício da função, tempo no exercício, tempo de contratação, eu posso ter uma diferença, como a gente viu em trabalho 1, que eu não sei se vocês lembram quando nós vimos equiparação salarial. A gente viu o artigo 7º, a gente viu também que, eu coloco lá a anotação, que a gente faz de inciso por inciso, né? Que os salários têm que ser iguais, contanto que a gente pode ter uma diferenciação pelo artigo da CLT. Salvo engano, 60 e alguma coisa. 61, mais 67, 68, mas que tá lá na CLT, certo? Trabalho noturno. Não há qualquer diferença entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher, devendo se resguardar apenas as condições e determinações do artigo 73. Não passem a mão no rosto, viu, gente? Até para dar aula para vocês aqui, eu já passei álcool gel, lavei uma série de coisas. Porque é o tempo todo, né? Não porque eu viesse gravar a aula. Então, em relação ao trabalho noturno, não tem uma diferenciação. Eu queria só deixar claro aqui uma coisa. A gente fala que não tem uma negociação, mas existe o direito do trabalho, ele é baseado nos fatos. E ao ponto em que os fatos forem bem distintos uns dos outros, a gente pode ter uma diferenciação. Mas isso não está previsto em lei, né? A gente pode ter uma diferenciação através do contrato de trabalho e a gente pode ver em relação a possibilidades de alteração de contrato de trabalho que possa prejudicar mais a mulher do que o homem. Eu não descarto essa possibilidade, até porque tem jurisprudência em relação a isso. Mas não são jurisprudências que mereçam um destaque, porque tem que ser de acordo com cada caso. E para o nosso destaque aqui, a gente tem que colocar que em legislação eu não tenho uma diferenciação entre o trabalho diurno e noturno para homens e mulheres. Períodos de descanso. Para homens e mulheres, entre 2 jornadas de trabalho, eu tenho que ter 11 horas de intervalo, tá? Eu costumo até usar um exemplo, para vocês não esquecerem, que a gente teve, acho que ano passado, uma professora de Direito do Trabalho que saiu, porque passou no concurso, que foi a Sandra, né?
E a coordenação me consultando, disse assim, Williane, será que dá para você dar uma aula? Ela dava horário CD da noite. Aí, na mesma hora, a coordenação parou e disse assim, você não pode. Você não pode. Você não pode porque você dá uma aula AB da manhã. E não vai dar um intervalo de 11 horas de quando terminar a aula CD da noite para a aula AB da manhã. Esse intervalo tem que ser mínimo de 11 horas, ou seja, entre 2 jornadas. E aí, por conta disso, eu não pude pegar a aula lá do horário CD da noite para substituir a professora, tá bem? Havia uma discussão acerca da recepção desse artigo, né, pela Constituição Federal, e havia uma discussão sobre os 15 minutos de intervalo que tinha previsto que se fosse fazer hora extra, a mulher precisava de 15 minutos de intervalo. E aí, o artigo 384 da CLT, que fala que para as mulheres precisa desses 15 minutos para aumentar a jornada, pela ter hora extra, foi revogado pela reforma. Então, o artigo 384 da CLT foi revogado e ele dizia que as mulheres, para que pudessem realizar hora extra, ou seja, jornada 8 às 12, 14, 18, se ela tivesse que trabalhar mais do que 18 horas, ela tinha que ter 15 minutos de intervalo e só depois ela poderia fazer hora extra. A lei da reforma, a lei que implantou a reforma na CLT, que é a 13467, revogou esse artigo. E, portanto, eu não preciso mais desses 15 minutos de intervalo para as mulheres. Ok? Em relação ao descanso semanal remunerado, de 24 horas, deverá haver uma escala de revezamento quinzenal para de 15 em 15 dias o repouso seja aos domingos, que consta no artigo 386 da CLT, e esse não foi revogado. Ok? Em relação aos trabalhos proibidos, nós temos proibição de trabalhos. Havia a proibição de trabalho de mulheres nos subsolos, em minérios, né? Em minerações e subsolo. E hoje eu ainda vejo questão caindo acerca disso, dizendo que para mulheres é proibido o trabalho em mineração de subsolo. Não é mais, ok? Elas podem trabalhar em subsolo, em mineração. E quem trouxe essa revogação foi a Lei 7855/89, que revogou o artigo 387 da CLT, ok? As mulheres poderão trabalhar normalmente em locais perigosos, insalubres, periculosos, já não poderão trabalhar com serviço que demande. Essa é a grande diferença do leg press, tá? Que eu falei para vocês. As mulheres não podem trabalhar empregando força muscular superior a 20 quilos, se for um carregamento contínuo, ou 25 quilos, contanto que seja um carregamento ocasional, intermitente, ok? Eu não posso contratar uma mulher para trabalhar carregando 20 quilos o tempo todo. Por quê? Porque faz parte da composição física dela. Então, se é algo que vai prejudicar e se parte-se do pressuposto de que fisiologicamente os dois corpos são diferentes, os homens podem, as mulheres não podem. Então, de tudo que eu vejo caindo mais em relação a esse assunto é acerca desse carregamento de pesos, certo? De que realmente mulheres não podem trabalhar em ofícios que demandem dela que ela carregue 20 quilos continuamente, ok? Porém, isso é importante, se nesse serviço tiver ajuda de máquinas, ou carros de mão, ou qualquer outros aparelhos mecânicos, é porque eu estava procurando aqui um termo que ele fala, que é carregamento sobre trilhos, eu acho. Qualquer um que realmente ajude e ela não tenha necessariamente que carregar esse peso, aí pode, ok? Nós temos a proteção à maternidade. A proteção à maternidade é realmente um requisito que faz a diferença entre o empregado homem e a empregada